Eu ouvi atentamente aqui os deputados da esquerda que falaram e culparam Bolsonaro pelos rombos, pela fraude, por isso, por aquilo, mas não vi nenhum deputado da esquerda ressaltando o que eu vou ressaltar neste momento. A fraude dos nossos velhinhos, ela é de 6,3 bilhões. E olha que interessante, presidente. A AGU só mandou bloquear 2,2 bilhões e meio dos roubos que foram feitos. Mas o que é mais interessante é que a própria AGU deixou de fora mais de 3 bilhões que eles deveriam ter inserido, quase 4 bilhões nos bloqueios, porque a fraude é de 6,3. Pasme, senhores, que a AGU, comandada pelo Bessias, que todos sabem que é um ativista político de Luiz Inácio Lula da Silva, deixou exatamente a CONTAG e o Sindinap. O Sindinap, que levou 259 milhões de reais, é simplesmente parte integrante da família do presidente atual. E eu fico aqui me perguntando, precisa de óleo de peroba para a esquerda? Ou eles vêm aqui com um discurso de que eles querem encontrar os verdadeiros bandidos somente para criar a lacração? Ouvi muitos aqui falando o nome do presidente Bolsonaro, mas eu não sei o que tem o presidente Bolsonaro com esse atual momento. Até porque foi bem dito, nosso presidente Bolsonaro fez a MP 871, que foi derrubada pelo Congresso. Esta MP proibia o desconto indevido, mas o Congresso derrubou-a. Interessante, né? A culpa é do Bolsonaro. Bom, se a culpa for do presidente Bolsonaro, ficará exposto aqui. Agora, o meu requerimento, senhor presidente, eu peço que eles tenham atenção absoluta de todos os pares. Requerimento 446 de 2025, de minha autoria. Eu estou requerindo a convocação imediata do senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União, senhor Jorge Messias, para que ele explique o porquê que ele, ao invés de bloquear todas as entidades que participaram do roubo, não indiciou, deixou a do amigo e do irmão do Lula de fora. E estou também, neste mesmo requerimento, solicitando o seu imediato afastamento, porque nós não podemos ter um ministro-chefe que tem e é parcial. E quem disse isso foi a própria CNN Brasil, no dia 8 de maio, quando denunciou este que é conhecido como cumpridor de ordens de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é só ele, não. A gente sabe que o STF, na sua grande maioria, cumpre bastante as ordens do descondenado. Mas sabemos também que o Bessias tem sido enfático em deixar o bandido do irmão do Lula de fora dos bloqueios judiciais e os seus amigos. Só a prevaricação, né, deputado? Não, exatamente, senador Portinho. Prevaricação, e é embasado nisso que o meu requerimento foi construído.
ele não pode permanecer à frente da AGU até que se elucide quem ajudou a roubar os nossos idosos. Digo mais, senhor presidente, para encerrar minha fala. Sim. A todos os aposentados de Santa Catarina, vocês têm um representante que vai elucidar, junto a essa CPMI, quem roubou o dinheiro do catarinense e de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Eu entendo que dificilmente vão postar alguma imagem de telas de celular de deputado, porque nem as mensagens da Vaza Toga, a imprensa brasileira em geral, com exceções, quis publicar e praticou autocensura. Nós vivemos num momento muito difícil e muitas coisas que nós vemos acontecer hoje no Brasil em termos de censura contaram e continuam contando com a colaboração da imprensa brasileira e, repito, salvo exceções. Espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1 milhão e 300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões do governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não. Se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais. Porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando. E aí foram eles que decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal. Uma polícia que lamentavelmente nossa cúpula está aparelhada. E por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida. E o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria, que se punam de fato os responsáveis, se devolva o dinheiro e a população brasileira não veja mais uma CPI acabar em pizza. No que depender de mim, com certeza este não será o resultado. Nós vamos até o fim, estarei aqui em todas as reuniões e vamos trabalhar pelo nosso Brasil e para que os nossos aposentados sintam-se, pelo menos, neste caso, senhor presidente, representados por quem luta por eles. Obrigado, senhor. Obrigado. Senhor presidente...